Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o bloco 3, que tem como tema relações familiares. Como já vimos, e no estudo do Instituto Educacional de São Paulo, a família tem primordial importância no desenvolvimento da criança e do adolescente. A instituição familiar organiza a transmissão de valores por meio de afeto e da imposição de limites. Entretanto, durante as dinâmicas do projeto de vida, foram percebidas relações conflituosas ao seio familiar. Daí surgiram algumas perguntas. É muito importante os pais conversarem com os filhos? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Esse bloco, a questão das relações familiares, ele é um bloco de suma importância, porque é a parte onde o ser humano ele se constitui, a partir das relações familiares na qual esse sujeito ele está inserida, e também por ser a família o primeiro grupo social na qual esse sujeito ele está inserido, Então eu digo que a questão do diálogo, da conversa, ela é sempre de suma importância, Até para que esse sujeito ele possa se compreender no mundo, atribuições de valores, as questões de limites. Então, tudo isso se dá através do diálogo. Se não existe diálogo, se não existe conversa, como que esse ser humano ele vai se reportar a este mundo, Fica um ser humano que eu digo sem limites, Uma sociedade que a gente diria uma sociedade que viveria na barbárie, uma sociedade que não tem limites, não tem regras, não tem valores. Então, o diálogo, sim, ele é de suma importância para o desenvolvimento psíquico e emocional desse sujeito. Como eu posso conviver com pessoas que não me entendem, como a própria família? Bom, essa questão é de suma importância, Eu sempre digo que a questão do diálogo, ela perpassa por toda e qualquer coisa. Se eu tenho algum conflito e eu não consigo sinalizar aquilo que me causa algum dano, aquilo que me causa algum sofrimento psíquico, a tendência é que eu, enquanto sujeito, permaneça com esse conflito e isso cada vez mais venha me afetando. Então, o ideal é que a gente possa ter atitudes assertivas, que possa chegar com o outro e dizer, olha, pai, mãe, aconteceu determinada situação, que a senhora agiu assim, assim, eu não gostei da sua postura, será que teria uma outra forma de você falar, de você lidar com essas questões? Então, é muito através do diálogo, dessa relação de proximidade, dessa relação amiga mesmo de ser, uns com os outros. Eu sempre digo que o diálogo ele sempre vai ser a melhor saída, vai ser sempre a melhor solução. É normal que problemas em casa afetem a sua saúde mental? Bom, essa questão eu digo que é uma questão muito subjetiva, Depende muito também da questão do problema e o nível desse problema. Porque talvez eu passe por o mesmo problema que o outro coleguinha passou e talvez isso não interfira muito na minha saúde mental e vice-versa. Então eu digo que é uma questão muito subjetiva, que varia de indivíduo para indivíduo. Vamos supor que uma adolescente ou um adolescente está em um relacionamento que os pais não aceitam. Como lidar com essa situação? Bom, aí sobre essa questão dos relacionamentos, a gente sempre busca evidenciar, que existe etapas para os adolescentes e que cada etapa o adolescente ele deve viver na sua plenitude, Por exemplo, a questão, será que realmente a adolescência é um período para namoro ou um período para você estar se dedicando aos seus estudos? E aí a gente busca fazer um pouquinho dessa reflexão, Porque existe fase para tudo na vida. Então, o que a gente aconselha é que esse adolescente,
ele possa vivenciar essas fases na sua plenitude, porque no momento certo vai chegar a hora de ele ter uma relação, de ele manter uma relação com uma namorada e a menina vice-versa, né? Então existe tempo para tudo, então que a gente busque vivenciar essas etapas do desenvolvimento na sua forma plena. É possível a falta de atenção dos pais causar trauma, ansiedade e depressão? Essa questão, eu digo também que ela é parte também do princípio um pouco subjetivo, né? Até porque na psicologia a gente diz que a função paterna e a função materna, elas podem ser exercidas por outras pessoas. Não necessariamente o pai biológico vai estar exercendo essa função. Por exemplo, tem pessoas que têm pai, têm uma mãe, né? Sendo que esses pais biológicos, eles não exercem essa função do paternar ou do maternar, sendo que um tio ou uma tia acaba dispensando esses cuidados, tipo da função paterna. Um tio que chega com um adolescente, com um jovem que consegue impor um limite. Olha, você não vai fazer isso, você tem que seguir por esse caminho, isso sucessivamente. Coisas que o pai biológico não consegue desempenhar. E assim também sucessivamente com a função materna. Então são funções, né, que podem estar sendo desempenhadas por outros membros da família ou outras pessoas, muitas das vezes até externas à família. Como lidar com a frieza dos pais? Sobre essa questão da frieza, eu parto também do mesmo princípio. Se você acha que o pai ou a mãe age de uma forma fria, a melhor questão é chegar através do diálogo, né? Chegar com o pai, chegar com a mãe e perguntar o que é que está acontecendo, por que ele está agindo dessa forma com você, como você se sente em relação a esses determinados comportamentos, porque muitas das vezes os adultos, eles acabam vivenciando processos, né, difíceis, que muitas das vezes acabam externalizando, descontando nos filhos. Então, esse processo de compreensão, de entendimento, de diálogo, ele é de suma importância para que a gente possa evitar esses tipos de conflito, para que esses conflitos também, muitas das vezes, possam estar interferindo nas atividades cotidianas desse adolescente. Então, o diálogo, mais uma vez, né, ele é de suma importância para a gente tentar compreender e também, muitas das vezes, até tentar ajudar, né? Porque muitas das vezes pode ser um pai ou uma mãe que esteja passando por uma situação difícil e aí acaba externalizando de uma determinada forma em relação aos filhos. A presença pode trazer conflitos, como a senhora comentou, e a ausência também pode ser algo bem problemático. Quanto nesse sentido? Como faz para se lidar com a separação dos pais? Eu digo que o processo de separação, ele é um processo bem complexo, né? Porque muitas das vezes, na grande maioria dos casos, o processo de separação não é algo consensual, né? Na grande maioria dos casos. E isso acaba repercutindo no comportamento dos filhos. Muitas das vezes os pais acabam aquilo que a gente chama de alienação parental, né? A gente acaba se utilizando dos filhos para atingir o outro companheiro e vice-versa. Então, nesse processo, o mais indicado, né, é que os pais busquem resolver as suas situações de uma forma amigável, através da conversa, através do diálogo, sem estar pondo as crianças, os filhos, no meio desse conflito, né? Porque isso, muitas das vezes, a principal causa, né, de sofrimento, muitas das vezes acaba sendo desses filhos, que não sabem como vivenciar esse processo de separação. E aí fica nesse jogo, né? Nesse que a gente pode chamar nesse fogo cruzado. Então, o aconselhável é que se busque, né, um acompanhamento ou uma terapia familiar para que possa
estar resolvendo essas situações de uma forma mais amigável possível, sem estar causando nenhum dano aos filhos e muitas das vezes até causando esse desgaste emocional para ambos. A saúde mental pode ser afetada pela falta do pai ou da mãe? Aí nesse ponto também é algo também que eu digo que pode, mas não pode, né? É algo que eu digo que se dá muito a nível da subjetividade, de que forma essa criança ou esse adolescente foram introduzidas essas questões, como eu disse, né? Não é a gente acaba exercendo a função paterna e a função materna. Então, mesmo que a ausência, outra pessoa pode acabar exercendo esse papel na vida desse sujeito. Como se lidar com o abandono de um pai ou de uma mãe? Bom, essa questão, como se lidar, né, com a questão do abandono. O abandono, eu digo que o abandono ele deixa uma marca indelével no psiquismo do sujeito, né, da constituição do sujeito, porque é algo que você espera, né, que você seja nutrido, que você seja narcisado, como Freud vem dizer, a sua majestade é o bebê, né? É aquela pessoa que você idealizou durante muito tempo, aquele bebê, idealizou o nome dele, idealizou de como ele seria, e a partir do momento esse sujeito ele está sendo constituído, está sendo gerado, e aí a gente parte do princípio de evidenciar também, né, de que forma esse sujeito que ainda não se constituiu, ele lida com essa questão desse abandono, né? De que forma ele reage a essa questão emocional. E aí é uma questão muito subjetiva, que também varia de indivíduo para indivíduo. Muitas pessoas talvez vão estar externalizando esse tipo de ausência, esse tipo de abandono para o investimento em outra área da sua vida. Talvez vai ser uma pessoa que vai introduzir em cuidar de pessoas, né, para como suprir essa falta. Pode ser um cuidador de idosos e assim sucessivamente. Então ele vai em busca de ressignificar essa nova vivência, essa nova experiência. Agradecemos a você por ter vindo aqui nos ouvindo e agradecemos a quem está assistindo e convidamos para o próximo bloco.